A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, né? Estamos aqui em mais um dia de jejum e oração. Estamos no 16º dia desse propósito que Deus colocou aos nossos corações. Eu chamo os irmãos nesse momento para estarmos orando em uma corrente profética, onde um ou mais, quando estão ligados no mesmo propósito, chega ao céu. Santo, Deus poderoso, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos prepara nesses dias de hoje, Pai, nos prepara nesse dia, nesse 16º dia de jejum e oração, Pai, quebra todas as ciladas do mal, Santo Deus amado, o Senhor nos deu poder, Pai amado, soberano Deus, para pisar em cobras e expulsar demônios, sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, expulsando os demônios da nossa vida, expulsando os espíritos malignos da tristeza, expulsando os espíritos malignos da falta de fé, expulsando os espíritos malignos da falta de prosperidade, expulsando os espíritos malignos aqui da nossa vida espiritual, expulsando os espíritos malignos do nosso financeiro, Pai. O Senhor nos deu poder, Pai, sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca isso na nossa mente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que aqui o que opera é o seu nome, é o nome de Jesus. O nome de Jesus opera sobre todos os sistemas, Pai. Oh, Pai glorioso, Pai, acorda a nação brasileira, Pai. Acorda a família, acorda o pai de família, acorda a mãe, Pai. Acorda os filhos, os adolescentes, Pai. Para que nós possamos entender, Pai, que nós estamos engranjados, Pai amado, em um sistema falso, Pai, que o sistema verdadeiro é o reino de Deus. Nos prepara, Pai, para vivermos o reino de Deus. Agora, Pai, estamos em oração, Pai, nesse momento, Pai, às 5 horas da manhã, Pai. Eu não sei em que horário os irmãos estarão vendo esse vídeo, Pai, mas eu creio no seu poder, Pai. Eu creio que esse vídeo, aonde chegar, Pai, ele estará quebrando, Pai, as cordas ciladas do mal, como está em Isaías 61:1, Pai, que o Senhor veio, Pai, para tirar do cativeiro o oprimido, Pai. O Senhor veio para nos tirar do cativeiro, Senhor Jesus Cristo, glorioso Deus, Pai. Santa é a tua palavra, Jesus. A tua palavra tem poder, Pai. Oh, Pai amado, assim como o Senhor construiu, Pai, uma redoma de fogo, Pai, ali que protegia Jó. Construa essa redoma, Pai, perante nós, perante os nossos familiares, perante os nossos filhos, Pai soberano. Oh, Pai glorioso, que nós estejamos primeiro procurando o reino, Pai, e tudo nos será acrescentado, Pai. A sua palavra nos fala quando nós procuramos a Ti em primeiro lugar, as outras coisas nos será acrescentado, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós creiamos, Pai, nesta verdade absoluta, Pai. Oh, Pai, eu vim aqui, Pai, como atalaia, Pai. Não foi pelo meu propósito, não foi pela minha vontade, mas o Senhor me chamou, Pai. O Senhor me chamou para estar em oração, Pai. E eu clamo e eu chamo aos irmãos que irá escutar esse vídeo. Oh, Santo Deus poderoso, irmãos amados, neste momento, nós estaremos agora refletindo na palavra de Deus, Pai, em Marcos 16:17, Pai, aonde fala: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe será dado, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Nós temos esse poder, irmãos, de expulsar os demônios. Nós temos o poder, porque o Espírito Santo nos deu o poder de falar em novas línguas, né? E nós podemos, se nós pegarmos em serpentes, ou se beber alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum. E nós porão as mãos sobre os enfermos e sararão.
porque esse poder não é dado por nós, esse poder é dado por Deus, né? Por nosso Pai soberano, glorioso Deus. Aleluia. Nós temos, né, a autoridade, a minha autoridade, ela é vivida através da autoridade de Deus, né? Nós só temos autoridades quando nós estamos em Cristo, né? Aí nós temos toda essa autoridade, né? Eu quero aqui também falar aos irmãos, né, que Deus criou vários reinos, existem vários reinos. Jesus falou ali no deserto que o reino dele não era dessa terra, né? O reino que é dessa terra, desse mundo físico, é o reino de Satanás, né? Então, mas foi Deus que criou todos os reinos, né? Deus criou Leviatã, Deus criou o príncipe das trevas, né? Que depois se voltou contra Deus devido à inveja, né? Deus criou o reino da terra, o reino do mar, né? Deus criou em nós um DNA perfeito. Nós temos um DNA perfeito. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, procurar um entendimento sobre o DNA perfeito. Não existe, irmãos, um DNA estragado. Não existe. O DNA nosso é perfeito, é o DNA de Cristo. E que nós possamos estar todos os dias procurando o conserto com Deus Santo, né? Então, irmãos, se nós estamos presos ao reino, esse reino animal, quando Satanás ofereceu os reinos, né, que eram os reinos dele, né, quando ele ofereceu para Jesus os reinos, ele estava oferecendo o reino dele que ele ganhou aqui na terra, né, devido à desobediência de Eva, né. E ali, mas o Senhor Jesus Cristo, ele já é rei do reino, né, do reino soberano, que ele é dono desse reino, né? E o ser humano, ele é governado pelo Espírito de Deus. E nós possamos estar aqui nesse momento pedindo a Deus para sermos governados pelo reino dele e não governados pelo reino de Satanás, né? O nosso Pai nos resgatou das trevas, né? Ele nos tirou do reino e nos levou para o reino do Filho amado, né? Está ali em Colossenses 1:13, né? Nós saímos do governo das trevas e fomos para o governo de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Então, se nós estamos vivendo no governo de Deus, nós não podemos estar sobre o governo da carne. O que está sobre o governo da carne? Está sobre o governo da carne é deixar que a nossa carne fale mais alto do que o nosso espírito, né? É deixarmos que a alma governe o nosso espírito, né? E para nós estarmos em conexão, nós estarmos dentro do reino de Deus, nós temos que estar em obediência a Ele, né? E antes de querer algo, né? Eu tenho que deixar Deus me governar. Não posso eu estar só pedindo se Deus não me governa. Ele tem que ser o meu governo soberano, governar sobre mim, sobre a minha vontade, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Isso é estar sendo governado por Jesus, estar sendo governado pelo Espírito Santo, né? Então, irmão, nós temos que fugir das ciladas do mal, fugir do engano, né? Fugir desse governo maligno, né? Glória a Deus, né? E existe em nós, quando nós falamos aqui em sacerdote, né? Que existe 3 homens, né? Existe o rei, existe o sacerdote e existe o profetas, né? Como está ali em Apocalipse 1:6, constituir para sermos sacerdote. E o Senhor Jesus Cristo, ele estava operando sobre esses 3 homens. Ele operava sobre o homem, sobre o rei, porque ele é rei, né? Ele é sacerdote e ele é profeta. Então, se nós estamos em Cristo, nós operamos também nesses 3 reinos, né? E aí nós entramos, nós poderemos entrarmos firmes nessa batalha, né? Nessa batalha, nessa cilada do mal, né? Nós podemos estar batalhando
contra as hortes do mal, né? E aí nós estaremos, né, saindo desse sistema falso e entrando no sistema verdadeiro, né? E a nossa fé não será abalada, né? Nós estarmos no reino de Deus, a nossa fé não será abalada. Glória a Deus, aleluia, santo Deus amado. Né? Nós vivemos em um sistema cósmico, em um sistema em que o mundo não reconhece a Deus, em um sistema em que o mundo quer fraquejar a nossa fé, glória a Deus e aleluia, que isso não acontecerá em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós temos que declarar a nossa posição no reino. Irmão, declare todos os dias qual é a sua posição no reino. Qual é a sua posição no reino de Jesus, né? Gálatas 5 fala que para andarmos no Espírito de Deus, nós devemos desejar a natureza de Deus. E nós devemos não deixar que a nossa natureza de carne opera, né? Nós precisamos viver no Espírito, depender de Deus, sermos dependentes de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Mas esse mundo aqui tenta nos oferecer troféu. Troféu de quê? Do mamon. O que é o troféu do mamon, irmão? Troféu do mamon é deixar que nós recebemos deste sistema aqui o troféu do dinheiro, né? Que é o que mais atrai o homem. O que mais atrai o homem é viver sobre o domínio do dinheiro. Nós temos que sair deste domínio, viver sobre o domínio do Deus Todo-Poderoso, né? Então, nós temos que remover de nós essa mentalidade de engano, né? E viver na mentalidade do reino. Deixar as obras da carne para trás e e ser liderado pelo reino de glória, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo está falando, a minha consciência muda. Quando o Espírito Santo está falando em mim, quando eu estou orando em línguas, quando eu estou lendo a palavra, a minha consciência muda. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo mude as nossas consciências, aleluia. Então, mudar, Gálatas 6:8 fala que quando nós vivemos para satisfazer nossos desejos egoístas, nós colheremos corrupção, nós colheremos destruição, quem vive segundo o Espírito Santo colhe vida eterna. Irmão, que nós podemos estarmos colhendo a vida eterna. Esse é o nosso objetivo maior, correr a vida eterna. Né? Em 1 Coríntios 15:50, Paulo fala que o corpo, e o nosso corpo, o nosso corpo de carne e sangue, ele não pode herdar o reino. Nós precisamos estarmos na eternidade. Precisamos estarmos conectados a Cristo para que seja transformado o nosso estado de corrupção, de incorrupção e imoralidade, seja transformado em um estado de perseverança. Vivermos para o estado eterno de Cristo, né? Que Cristo esteja evidente em nós, que nós andemos na rua e as pessoas vejam Cristo em nós. Oh, glória a Deus! Né? Quando a gente fala em línguas, nós estamos acertando o alvo, né? Devemos orar contra a raiva, contra as ciladas do mal, contra a projeção da carne, contra as projeções do diabo na nossa mente. Desperta-nos, Pai. Tira-nos do reino da morte, né? Glória a Deus, Pai amado. Nos falta fé, Pai. Nos falta prazer na família. Quebra, Pai, essas ciladas do mal, Pai. Glorioso Deus, santo Deus amado. Glória a Deus. Entender o nosso conflito espiritual. É o conflito do pecado, Deus Santo. Tira isso de nós, Pai. João 6:27, Pai. Fala de nós vivermos só pela comida, né?
e não vivermos pela vida eterna. Oh, Pai, tenha misericórdia, não nos dá entendimento do que é viver só pela comida. Viver só pela comida é viver aqui, Pai, somente na terra, buscando o que nos dá prazer à carne. Oh, Pai soberano, glorioso Deus, tira, Pai, isso de nós, Pai. Oh, Deus Santo, nos leva, Pai, para o alto sublime trono. Glória a Deus, aleluia, santo Deus amado. Abra os nossos olhos e os nossos entendimentos, Pai. Eu peço aos irmãos que dê like neste vídeo, que compartilhe, Pai, para que nós possamos crescer a nossa comunidade, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estejam precisando se fortalecer na oração. Oh, irmãos amados, nos ajude, Pai. Nos ajude, mande irmãos, Pai soberano, para estar escutando aqui a palavra viva e eficaz, que vai até o mais alto do nosso espírito, corta até as juntas e medulas, Pai. Oh, Pai amado, abra as nossas visões espirituais. O seu povo perece por falta de conhecimento. Nos revela o seu conhecimento, Pai. Nós estamos em jejum de 40 dias de oração, Pai. Traga um renovo na nossa mente, Pai. Abra, Pai, o nosso entendimento para entender o que é que está nos afastando de Ti. Cria em mim, Pai, um espírito de fé. Cria em nós um espírito de fé. Cria em nós um espírito de fortaleza, Pai, para que nós possamos quebrar. Irmãos amados, eu te peço neste minuto, esteja compartilhando essa live para que esse canal cresça e chegue a mais corações. Santo Deus amado, eu te adoro, eu te adoro. Oh, Pai, o Senhor é soberano sobre a minha vida, Pai. Quando nós estivermos orando aqui, irmãos, orem em espírito de concordância. Concorde com a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para colocar versículos, Pai. Esteja em oração no versículo 107, em concordância, orando a palavra em todo esse dia de hoje. Aleluia, glória a Deus, soberano Deus.